Performances cada vez mais sexualizadas. Clipes que exaltam a nudez feminina, com pernas abertas, close de partes íntimas e muito rebolado. De Anitta seminua num clipe musical, a Luísa Sonza fazendo stripper durante o show e Cardi B esbanjando posições eróticas, uma pergunta que fica é: por que as divas pop precisam se sexualizar tanto? Fizemos este vídeo para entender a hipersexualização das artistas do pop. Esse movimento não é individual, mas um comportamento coletivo. Por isso, o primeiro ponto que você precisa entender é que o objetivo deste vídeo não é tecer críticas às cantoras, mas refletir sobre os impactos que a pornografia tem na cultura pop e na sociedade como um todo. É importante entender que esse apelo cada vez mais agressivo da nudez e da sensualização do corpo feminino das artistas do entretenimento tem uma origem histórica. A gente encontra isso na década de 60 começando, mas eu acho que o grande boom a gente pode ver ali na década de 80 com o início da MTV, com uma dobradinha entre Madonna e Camille Paglia. A Camille Paglia era uma feminista liberal na época muito em voga, né? Contribuía com grandes veículos de comunicação. Então ela promoveu essa ideia de que a Madonna era o ícone da liberdade sexual que a gente gostaria de ter. Mas que liberdade sexual é essa, né? É a liberdade sexual de Material Girl, da garota materialista, é a liberdade sexual de Papa Don't Preach, da menina que quer ter o seu bebê apesar do papai não querer. Ou seja, a gente começou a ter a construção, inclusive uma construção visual, uma construção audiovisual da mulher empoderada, que começa ali na década de 60, ganha um impulso na década de 80 via MTV, via televisão, etc. E daí para frente, né, na medida em que os meios de comunicação se dinamizam, essa escalada só tende a aumentar, né? A gente sabe que a mídia de massa ela é dessensibilizadora. Então, a gente só consegue novos sucessos, novos êxitos, radicalizando as coisas. Então, o que a Madonna fez na década de 80, hoje não é suficiente, hoje já é pudico. Aí você vê, o que a Madonna fez era pudico frente ao que as Spice Girls fizeram na década de 90, aí você compara as divas pop da década de 90 com a década de 2000, as roupas só vão diminuindo e a sexualização só vai aumentando, até que a gente chega no estado em que a gente chegou, né? Em que praticamente para você vender alguma coisa, algum serviço de uma mulher, a arte de uma mulher, você tem que vender também essa mulher, o corpo, a sexualidade dela, inclusive publicizar o que ela faz sexualmente, publicizar quem ela está namorando, quem ela não está namorando, será que é lésbica, será que é heterossexual, e a gente olha para o estado em que as coisas estão vendo, né? A gente vê uma caminhada da pornografia para dentro do cotidiano, e a pergunta que todas nós temos, né? Eu acredito bom, e onde isso tudo vai parar? Um dos pontos mais controversos dessa escalada da exposição da nudez e da sexualização de cantoras é o rótulo que as acompanha: mulheres empoderadas. Pesquisa do site Asmina mostra que meninas entre 12 e 20 anos no Brasil veem em artistas como Anitta e Luísa Sonza um símbolo do feminismo. Mas será que expor o corpo é mesmo sinônimo de poder? Acesso ao corpo feminino não é exatamente sempre o que foi reivindicado pelos homens? Para responder esses questionamentos, novamente é preciso recorrer à história. Eu acho que a escalada de artistas pop nessa trajetória de hipersexualização, ela chegou ao extremo que chegou graças a uma coisa que vem acontecendo há muitos anos e que a gente pode rastrear aí por volta dos anos 60 e 70, quando duas coisas acabaram se confundindo, embora não tenham se misturado. Em primeiro lugar, a gente tem o movimento de mulheres, que, de certa forma, busca, sim, uma libertação sexual. Mas que libertação é essa? É uma libertação reprodutiva, é o direito à educação sexual nas escolas, é o reconhecimento, por exemplo, de que a violência sexual dentro do casamento é uma modalidade de violência sexual e não um direito do marido, certo? Por outro lado, havia uma revolução sexual acontecendo, capitaneada
pelo pensamento vigente da esquerda daquela época, né? Então a gente vê isso no movimento hippie, mas se você vai olhar com uma lupa, né? Quem é que estava ali à frente desse movimento? Primeiro eram homens, e segundo eram homens com dinheiro, homens já envolvidos na mídia. Então você vai ver o Hugh Hefner, né, que é o fundador da Playboy, se promovendo como um grande capitão aí da revolução sexual. Você vai ter o Larry Flynt, que vai popularizar uma pornografia mais violenta na banca de jornal, a um acesso mais fácil, mais dinâmico, mais público. E o que acontece é que a gente vê, em terceiro lugar, uma apropriação midiática, por exemplo, na MTV, na década de 80, da própria imprensa, jornais e revistas, que mesclou um pouquinho as coisas, pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e acabou revendendo essa dita revolução sexual como se fosse verdadeiramente uma luta por direitos femininos, quando a gente sabe que a luta pela hipersexualização está longe de ser uma luta por direitos, né? Na verdade, já é uma leitura perversa do que é realmente a nossa busca por direitos e dignidade para o sexo feminino. Como você pode ver, não é de hoje que a indústria do entretenimento usa o corpo feminino para vender seus produtos. Para além das questões de apossar e distorcer conceitos de emancipação feminina, a hipersexualização das cantoras pop desperta uma outra preocupação: a influência provocada no público-alvo dessas artistas, que são em sua maioria meninas jovens. A própria Luísa Sonza e também a Melanie Martinez, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que tem essa pegada hipersexualizada, tem uma pegada do lúdico, do infantil, que claramente apela para as meninas, né? Então, o efeito é você hipersexualizar a infância, entretanto, sem dar o conhecimento, a educação necessária para elas fazerem escolhas bem orientadas, e o que a gente está criando são crianças que perderam a infância, literalmente. Crianças que encaram como sexual o que é infantil e que encaram o infantil como sexual. E isso vira uma grande bagunça que tem os maiores efeitos para as meninas, né? A gente vê, por exemplo, que a gravidez na adolescência no Brasil é uma das maiores causas de evasão escolar entre adolescentes. Então, quando eu falo que essas meninas estão perdendo a infância, estão perdendo de verdade, né? Materialmente falando. Elas estão sendo expulsas por essa cultura, né? Essa cultura expulsa elas da escola, expulsa elas da infância e joga nesse mundo em que, bom, é vendido como empoderamento, o nosso poder de ser acessível ao maior número possível de homens. Ou seja, de que maneira esse acesso irrestrito dos homens ao corpo feminino pode ser bacana para nós? Bom, até agora nós não temos colhido bons frutos disso, né? O conceito de cultura pornificada é usada pela pesquisadora Gayle Dines. Segundo a autora, a onda atual de imagens pornográficas softcore, aquelas que têm componentes eróticos, mas não explícito, normalizou o visual da pornografia na cultura cotidiana a tal ponto que qualquer coisa menos parece desleixada, primitiva e completamente chata. O que a gente vê de pop hoje, que é o soft porn, né, há 30 anos, há 30 não, porque os anos 90 ele era bem complicado também. Mas, sei lá, 50 anos, o que a gente tem hoje no pop, o que, por exemplo, a gente vê nos shows da Anitta, da Luísa Sonza, seria o pornô, né? Esse já seria o pornô. Então, o que aconteceu, à medida que a pornografia ela ficou mais hardcore, né? À medida que a pornografia ela foi ficando cada vez mais pesada, com conteúdos cada vez mais fáceis, o pop, ele fagocitou o soft porn, né? Então, o que se tinha antes como soft porn, hoje já é pop, já vai estar em qualquer canal de televisão, vai estar no YouTube livre para todo mundo. Assim, é muito importante que, às vezes, eu citei aqui a Anitta e Luísa Sonza, mas elas não são causas de nada, elas são consequências de uma cultura que só valoriza a nudez feminina, né? Que valoriza a mulher só enquanto um corpo e privilegia a nudez feminina, né? Privilegia mulheres em
em situações sexuais, né? Sempre de insinuação. Então, assim, eu poderia, a gente está falando do pop brasileiro, mas se eu começar a falar do pop dos Estados Unidos, eu posso citar mais umas 30 dessas, né? Que fazem exatamente a mesma coisa. E eu acho importante que a gente começou num nível e está cada vez mais apelativo, né? Outra crítica que feministas fazem a essa hipersexualização das cantoras pop é que ações defendidas como individuais, cheias de autonomia e empoderamento por essas artistas não passam de uma distorção proposital de mercado. O que a gente tem que lembrar também é que essas atitudes não são individuais, tanto é que a gente vê divas pop ao redor do mundo fazendo isso, né? Então, peraí. Se tem tanta gente fazendo assim, capaz de não ser individual, né? E a gente tem que lembrar que, mesmo hoje, com teoricamente tudo o que nós mulheres alcançamos, a indústria fonográfica, a indústria audiovisual, a indústria midiática são possessões, são propriedades de homens, né? Homens com muito dinheiro, com muito entendimento do mercado e que sentem as tendências desse mercado e produzem divas pop. As divas pop, elas não são self-made women, elas não são pessoas que se fizeram sozinhas ou que se construíram. E não tem nada de meu corpo, minhas regras ali. É meu corpo, regras do meu produtor. Meu corpo, regras do meu figurinista. Muitas delas não compõem as próprias músicas, não compõem as próprias letras. Muitas delas têm produtores homens que fazem as suas letras, né? Então você vê que aquelas mulheres estão ali, né? O cara está por trás, como se fosse um ventríloco, né? Mexendo a marionete, e elas estão falando numa linguagem masculina e que né? É o feminismo que os homens gostam, é o feminismo que os homens querem, né? Outro efeito negativo dessa sexualização exagerada é que ela expõe mulheres, adolescentes e crianças a violências que as famosas tendem a não sofrer, devido à blindagem por dinheiro e influência. E aí você tem essa confusão na qual o empoderamento é você se assemelhar a essas mulheres que são instrumentos de uma indústria poderosíssima e elas têm algum dinheiro, elas têm alguma condição financeira de resguardarem a própria segurança. Só que as meninas que ouvem, as meninas que acreditam, elas não têm esses mesmos recursos para se proteger. Então, essas meninas estão muito vulneráveis e isso é muito preocupante. Em um país no qual mulheres ainda têm representação mínima na política, em cargos de chefias de empresa e diversas outras esferas sociais, direcionar o discurso de empoderamento para a nudez e sexualização do corpo feminino pode em nada contribuir para o avanço real da nossa emancipação. Na verdade, elas estão lucrando em cima disso, porque, inclusive, sexo vende pra caramba, né? Mas elas não estão alterando a realidade da sociedade, não estão alterando a realidade de ninguém. O que me incomoda, inclusive, se elas fizessem isso e elas parassem de se reivindicar as pessoas mais feministas do mundo, eu falaria que elas só são influências ruins para meninas e mulheres que não estão na mesma situação que ela, porque não é porque a realidade dela é essa que a realidade de todas as meninas vai ser essa. Mas a partir do momento que elas se reivindicam feministas e elas fazem isso, aí a coisa muda de figura, porque não é isso que é feminismo, não é esse tipo de conduta que vai alterar a vida das mulheres, não e mesmo quando eu falo assim, não é ela usar o shortinho dela que vai permitir com que nós, mulheres comuns, possamos usar shortinho. Assim, além de não alterar a realidade estrutural do machismo, do patriarcado, todas as questões profundas, esse tipo de ação também não altera nada a minha vida particular, assim, porque é uma ação extremamente individual. Para assistir mais vídeos como este, acesse o nosso canal em m.com.br/praentender.